Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e essa é uma daquelas aulas que você deve assistir e reassistir várias vezes, pois nessa aula nós vamos trabalhar um compilado de questões sobre um importante tema que em praticamente todas as provas de concursos de educação física atuais vem cobrando, que é a classificação dos esportes de acordo com a BNCC. Nesse vídeo a gente compila algumas questões que já trabalhamos nos nossos vídeos de resolução de questões por banca, trabalhando justamente questões aplicadas sobre esse tópico. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. Terceira questão, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabeleceu um marco para a divisão do esporte a ser praticado dentro do contexto escolar formal. Neste sentido, o documento demarcou subdivisões com o intuito de ajudar o professor de educação física a estruturar, a explorar as diversas faces esportivas. Assinale a alternativa que representa corretamente as subdivisões do esporte na BNCC. Então, uma típica questão sobre BNCC que a gente vai encontrar não só nas provas da IDECAM, mas também em praticamente todas as provas de concursos da licenciatura em Educação Física. Quando a gente fala da BNCC em concursos de Educação Física, a gente vai encontrar principalmente questões relacionadas às suas unidades temáticas. E aí, nessa questão, a gente aproveita para relembrar que na BNCC, na Educação Física, temos 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. E, especificamente, na unidade temática de esportes, nós vamos ter 7 classificações dos esportes. Relembrando: marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, invasão ou territorial, campo e taco e esportes de combate. Então, quando a gente fala da unidade temática de esportes, nós vamos ter 7 classificações e é exatamente isso que a gente vai procurar nas alternativas. Na alternativa A, ele fala em marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão territorial e combate. Perfeito, a alternativa A já é a correta, já é a opção que tem todas essas classificações dos esportes na BNCC. No item B, ele vem trazendo tudo correto ali, até a rede quadra dividida ou parede de rebote. Porém, ele fala em campo e quadra, quando na verdade seria campo e taco. Invasão do território, a gente até poderia considerar, né, já que é invasão ou territorial. E esportes coletivos, só que esporte coletivo não é uma das classificações na BNCC. Na alternativa C, ele traz basicamente os blocos de conteúdos presentes nos PCNs, né? Jogos, esportes, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo, seriam basicamente os blocos de conteúdos dos PCNs. E no item D, ele fala em esportes coletivos, individuais, manuais, combate, oposição e esportes de rede, que de fato não são classificações na BNCC. Então, terceira questão, realmente, como a gente viu, item A é o correto, trabalhando aí as 7 classificações do esporte lá na BNCC. Segunda questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Uma das habilidades desenvolvidas nos alunos de 13 a 15 anos é a identificação dos elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogos e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como a diferenciação das modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte: rede-parede, campo e taco, invasão e combate. São modalidades esportivas caracterizadas como esportes de invasão,
E aí, uma típica questão sobre a BNCC, mais especificamente sobre a unidade temática de esportes. Nesse caso, a gente vai pesquisar nas alternativas qual é a alternativa que fala dos esportes de invasão. Relembrando rapidamente, os esportes de invasão são aqueles em que a principal característica é que a gente deve levar um objeto, né, normalmente uma bola, para uma área defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que a gente defende a nossa área, né? Então são exemplos, o futsal, o basquete, onde toda a lógica do jogo é levar um objeto para uma meta defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que a gente cuida, que a gente defende a nossa. Então vamos lá, na alternativa A ele fala de ginástica artística, rítmica, nado sincronizado, patinação artística e saltos ornamentais. Todos esses, na verdade, são esportes técnico-combinatórios. A principal característica é que o resultado será trabalhado a partir de padrões técnico-combinatórios, né? Então a gente vai avaliar os movimentos de acordo com alguns padrões técnico e combinatórios. Então item A, esportes técnico-combinatórios, não de invasão. Item B, bocha, curling, golfe, tiro com arco e tiro esportivo. Todos esses são esportes de precisão, onde o objetivo é lançar, arremessar um objeto buscando acertar um alvo específico. Então, esportes de precisão. Item C, patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo e levantamento de peso, na verdade são esportes de marca, onde o resultado é disposto ali em metros, né, em distância, em tempo ou em quilos, em peso. Então item C seria, na verdade, esportes de marca. E item D, basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol e handball. Ele acabou repetindo aí o futebol. E aí a alternativa D é a correta. De fato, né, todos esses esportes são esportes de invasão, onde a gente deve levar um determinado objeto para uma meta defendida pelo adversário. Então, segunda questão, item D é o correto. Terceira questão. Não são esportes da modalidade invasão ou territorial. E aí a gente fala de taekwondo, polo aquático e squash, de acordo com a BNCC. De acordo com a norma referida, estão corretos os itens. E aí, dentre as diversas classificações dos esportes na BNCC, são 7, né? A gente vai ter aí, nessa questão, perguntando quais não são esportes da modalidade de invasão ou territorial. Relembrando, os esportes de invasão ou territorial são aqueles em que a principal característica é eu buscar levar um objeto, normalmente uma bola, né, até uma meta defendida pelo adversário. Aí a gente tem como exemplos principais de esportes de invasão o futebol, o basquete, o rugby, o futebol americano, né? Todos esses, o meu objetivo é levar uma bola, um objeto, até uma meta defendida pelo adversário. No futebol eu tenho que levar a bola até o gol, no basquete eu tenho que levar a bola até a cesta e assim por diante. Dito isso, desses 3 esportes, quais não são esportes de invasão? O primeiro fala de taekwondo, e aí nas classificações do esporte na BNCC, a gente classifica o taekwondo como um esporte de combate. São aquelas modalidades esportivas das lutas, né? A luta como uma prática desportiva, como uma modalidade propriamente esportiva. Então, taekwondo de fato não é um esporte de invasão, já que é um esporte de combate. Polo aquático, sim, é um esporte de invasão, né? A gente joga ali dentro da piscina, porém o objetivo principal é levar uma bola até a meta, até o gol do polo aquático. Então, polo aquático sim é um esporte de invasão ou territorial, e o squash não é um esporte de invasão ou territorial, e sim um esporte de rede ou quadra dividida ou parede de rebote, que é a principal característica aí do squash, né? A gente joga, para quem não conhece o squash, a gente tem semelhanças com um tênis, mas na verdade a gente joga a bola para uma parede e essa bola retorna para a gente, né? A gente chama de esportes de parede de rebote. Então, nesse caso, dessas 3 possibilidades, né, taekwondo, polo aquático e squash, apenas o polo aquático é um esporte de invasão ou territorial. E aí, cuidado para não cair na pegadinha, né? A questão fala de não são esportes da modalidade invasão. Então,
1 e 3, taekwondo, esporte de combate, e squash, esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Nesse caso, a alternativa B é a correta. 1 e 3 não são esportes de invasão. Terceira questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é o conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa, maior ou menor do que a do adversário, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar, como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo, etc. Trata-se da modalidade D, e aí a gente tem uma típica questão da BNCC, mais especificamente da unidade temática de esportes e suas classificações. Nesse caso, a gente relembra que na unidade temática de esportes nós temos 7 classificações de esportes: marca, precisão, técnico combinatórios, campo e taco, rede, quadra dividida ou parede de rebote, invasão e combate, né? Os esportes de combate. Nesse caso, como a gente vai estar falando de um esporte em que a principal característica é arremessar ou lançar um objeto, tentando acertar um alvo específico, a gente tem, por definição, a classificação do esporte chamado esportes de precisão. E aí, nesse caso, a gente tem uma característica interessante que na própria exemplificação dos esportes ele traz o golfe. E muita gente acaba confundindo o golfe como um esporte de campo e taco, né? Por realmente, visualmente, parecer um esporte de campo e taco, já que a gente vai ter o campo de golfe e os seus respectivos tacos, né? Porém, a principal característica do golfe é justamente essa, né? Lançar, arremessar um objeto que vai ser a bola, buscando acertar um alvo específico, que são os buracos do golfe. Então, muito cuidado quando a gente estiver falando do golfe, não é um esporte de campo e taco, mas sim um esporte de precisão. Os esportes de campo e taco são como, por exemplo, o beisebol, o softball e assim por diante. Então, nesse caso, a gente vai estar falando das modalidades de precisão. A alternativa é a alternativa correta da terceira questão. Terceira questão, na BNCC, a unidade temática esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática, quanto as derivadas. Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado o modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias. Assim, são apresentadas 7 categorias de esportes. Remo e golfe são exemplos de categorias de esportes apresentados, respectivamente, numa das alternativas abaixo, a ponte. E aí, a gente tem as 7 categorias de esporte na BNCC, a gente já trabalhou essa temática em várias de nossas salas aqui no nosso canal, trabalhamos lá também no nosso curso da preparação à aprovação. E aí, relembrando rapidamente, o remo vai ter como principal característica ter o seu resultado trabalhado, né, disposto em tempo, né? Então, quem consegue percorrer aquele determinado percurso em o menor tempo possível. Então, por isso é considerado um esporte de marca. E o golfe, ao contrário do que muita gente pensa, que considera como um esporte de campo e taco, o golfe, na verdade, é um esporte de precisão, já que o grande objetivo, a grande característica do golfe é lançar, arremessar um objeto, né, a bola do golfe, buscando acertar um alvo específico. Então, por isso, o golfe é um esporte de precisão. Nesse caso, remo, marca e golfe precisão, nós temos a alternativa D, a correta dessa terceira questão. Terceira questão, esportes técnico-combinatórios reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Enquadra-se nessa classificação a seguinte modalidade. E aí, uma típica questão sobre as classificações do esporte na BNCC, né? Provavelmente a BNCC, nos concursos atuais da licenciatura, mais especificamente, é a grande área mais cobrada nos concursos de educação física, e aí de forma mais específica as suas unidades temáticas e principalmente a classificação dos esportes na BNCC. Em praticamente todos
em todos os concursos da licenciatura atuais, vamos encontrar pelo menos uma questão trabalhando aí a classificação dos esportes na BNCC. Nessa questão aqui, ele quer saber qual dessas modalidades é um esporte técnico combinatório. Então vamos lá. Item A, ele fala de bocha, mas na verdade, dentre as classificações do esporte na BNCC, a bocha é classificada como um esporte de precisão. No item B, tênis de mesa, na verdade é um esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote, então B também é falso. Item C, patinação artística, aí sim temos um esporte técnico combinatório, assim como as modalidades esportivas da ginástica, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e assim por diante. Então, item C já é o correto. Item D e item E, ambos, levantamento de peso e ciclismo, são classificados como esportes de marca, já que o seu resultado é expresso em tempo, em distância ou em peso, em carga. Então, por isso, terceira questão, de fato, item C é o correto. Patinação artística, dessas alternativas, é a única que é um esporte técnico combinatório. Terceira questão, então, item C é a correta. Terceira questão, a questão mais objetiva, marque a alternativa que possui o esporte que não é considerado de invasão. E aí, é uma típica questão sobre a BNCC, sobre a classificação dos esportes na BNCC, e aí a gente relembra que os esportes de invasão, a sua principal característica é uma equipe levar um objeto até uma meta defendida pela outra equipe ao mesmo tempo em que você defende a sua própria meta. Então são exemplos de esporte de invasão o futebol, o basquete, o rugby, o futebol americano, onde a gente precisa levar normalmente uma bola até uma meta defendida pelo adversário. Seja o gol, a trave no futebol, seja o aro, a cesta do basquete, seja ali a linha final do campo no rugby, no futebol americano e assim por diante. E aí, nesse caso, nessa alternativa, a gente tem como esportes de invasão o handball, o basquete e o futsal. A gente tem aí o quadrado mágico da educação física, os tão famosos esportes coletivos, handball, vôlei, basquete e futsal. Porém, o voleibol não é um esporte de invasão. Então, muito cuidado. Quando a gente fala desses esportes na escola, muita gente acaba colocando o vôlei também nessa categoria de esportes de invasão. Só que, na verdade, o vôlei, assim como o tênis, assim como o squash, assim como o tênis de mesa e o beach tênis, são esportes de rede, rede ou quadra dividida ou parede de rebote. É outra classificação dos esportes na BNCC. Então, nesse caso, a terceira questão, o único esporte que não é considerado de invasão nessas alternativas é a alternativa B, voleibol, que na verdade é um esporte de rede ou quadra dividida ou parede de rebote. Terceira questão, então, item B é o correto. Quarta questão, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do trecho abaixo. De acordo com a BNCC, a classificação é o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Já reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ataque e defesa. E aí uma típica questão sobre classificação dos esportes na BNCC. A banca Funvap cobra bastante esse tópico, assim como outras diversas bancas que vão realizar principalmente concursos da licenciatura. De fato, cada vez mais a BNCC vem sendo cobrada nos concursos, principalmente quando a gente fala de unidades temáticas e suas respectivas classificações e distribuição. Então vamos lá. Nesse caso a gente está falando de classificações dos esportes, Então a gente tem primeiro que lembrar na BNCC qual é a classificação de esporte que traz como característica modalidades que comparam os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, e aí nesse caso nós temos os esportes de marca, como as próprias provas do atletismo. O resultado se dá por quem faz o menor tempo em uma corrida, por exemplo, quem alcança
a maior distância em um salto. Então todas essas modalidades do atletismo são esportes de marca. Já na segunda lacuna, a gente vai ter modalidades que são caracterizadas por, primeiramente, combinar ações de ataque e defesa e que vão utilizar técnicas e táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço. E aí, por essas características, nós temos os esportes de combate. Então, nesse caso, o item A é o correto da quarta questão, esportes de marca e esportes de combate. Quarta questão, item A. Segunda questão. Considerando os esportes classificados como esportes de marca, pode-se afirmar que, item A, o resultado surge da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, relativos a uma marcação de pontos atribuída por árbitros em função de aspectos técnicos e estéticos relacionados a elementos coreográficos e acrobáticos. Na verdade, essa definição vai ser mais relacionada a esportes técnico-combinatórios do que a esportes de marca. Então, por isso, o item A é falso. Item B. O resultado surge da comparação da marcação de pontos alcançada pelos times de um esporte coletivo durante a realização de uma partida. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a obtenção de vitórias consecutivas até que a equipe se torne a vencedora de um torneio ou campeonato, e aí de fato a gente não tem características relacionadas aos esportes de marca, né? Os esportes de marca vão ser, em sua grande maioria, esportes individuais, onde o resultado é mostrado, é exposto a partir de tempo, de distância, de peso levantado. Então não tem essa característica de ir garantindo pontos, de um esporte coletivo que vai marcar pontos durante a partida, e essa quantidade de pontos vai dar uma quantidade de vitórias ao longo da temporada. Não é característica dos esportes de marca essa definição. Item C. O resultado surge da comparação da marcação de pontos alcançada por dois atletas oponentes de uma modalidade de esporte individual, jogada em quadra dividida por rede ou com parede para rebatimento, e aí entra a classificação dos esportes de rede ou quadra dividida ou parede de rebote. Então, também item C é falso. Item D. O resultado surge da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que são sempre relativos ao tempo. A característica fundamental dos esportes de marca é a quebra de recordes da realização de uma prova em o menor tempo possível, e aí é uma definição que está quase toda certa, porém ele traz que essa marcação, essa marca dos esportes de marca são sempre relativas ao tempo, e isso é falso. Nos esportes de marca nós vamos ter também alguns exemplos que vão utilizar distância, que vão utilizar peso na marcação desse índice, na comparação dos resultados. Então, por isso, o item D é falso. Então, por exemplo, na corrida, de fato, temos o tempo como a principal marca do esporte de marca, porém, no salto, nos lançamentos, no arremesso, a gente vai ter a distância como principal índice, enquanto que no levantamento de peso a gente vai ter a carga, o peso, de fato, como principal índice. Então, por isso que nem sempre todos os esportes de marca vão ser sempre relativos ao tempo. Item E. O resultado surge da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que podem ser relativos a tempo, distância e peso levantado. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de recordes, e aí, perfeito, como a gente falou anteriormente, de fato, a alternativa E está completamente correta. Segunda questão, então, item E é o correto. Segunda questão, ainda sobre a BNCC. A unidade temática esporte na Base Nacional Comum Curricular aparece subdividida em agrupamentos diferentes. Assinale a alternativa que representa corretamente tais agrupamentos. Então, uma típica questão aí sobre BNCC que caiu em provas da FGV, A gente teve questões da BNCC na banca FGV trabalhando classificações de esporte, trabalhando classificações de ginástica, das práticas corporais de aventura, da distribuição da unidade temática de brincadeiras e jogos ao longo do ensino fundamental. Então são questões realmente bem direcionadas
para o fundamental ali da educação física na BNCC. Nesse caso, a gente vai trabalhar a classificação da unidade temática de esportes. E aí, para quem não lembra, na BNCC, a unidade temática de esportes tem 7 classificações, que são elas. Vamos lá relembrar. Primeira, esportes de marca, que são aqueles onde o resultado é disposto em metros, em distância, em tempo ou em quilos, né? Como, por exemplo, o salto em distância, que vai ter o resultado em metros, a corrida do atletismo, né? Os 100 metros rasos, que vai ter o resultado ali em tempo e assim por diante. Segunda classificação, esportes de precisão, onde a gente arremessa ou lança algum objeto buscando acertar um alvo específico, como é o tiro com arco, como é o golfe, por exemplo. A gente tem os esportes técnico-combinatórios, onde os resultados são expostos a partir de padrões técnico-combinatórios, como, por exemplo, o nado sincronizado, a ginástica artística, a ginástica rítmica. A gente vai ter os esportes de campo e taco, onde normalmente a gente vai ter que rebater uma bola lançada pelo adversário, a gente rebate com esse taco, fazendo então com que a gente tenha tempo para percorrer determinada distância, para percorrer determinadas bases, como é o caso do beisebol, do softball. A gente vai ter os esportes de rede e parede dividida, rede e quadra dividida ou parede de rebote, como é o exemplo do vôlei, do tênis, do squash. A gente tem também os esportes de invasão, onde a gente leva um objeto, normalmente uma bola, para uma meta defendida pelo adversário, né, como é o basquete, o futebol, o rugby. E temos, por último, os esportes de combate, que são os esportes, né, a prática esportiva das lutas, o karatê, o judô, o jiu-jitsu e assim por diante. Então, relembrando, de forma resumida, esportes de marca, precisão, técnico-combinatórios, rede, quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão e combate. Nesse caso, vamos para as alternativas, né? Na alternativa A, ele já fala de esporte de performance olímpica, a gente já consegue eliminar essa alternativa. Na alternativa B, esporte de precisão, ok, porém rendimento, performance e saúde não são, a gente já consegue eliminar também. Alternativa C, marca, precisão, técnico combinatório, rede, quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ou territorial e combate. Perfeito, alternativa C já é o correto. Na alternativa D, ele fala de esportes de quadra e esportes de campo, o que não é uma classificação na BNCC. E na alternativa E, ele fala de esportes de luta, quadra, campo, que a gente também já consegue eliminar. Então, de fato, segunda questão, alternativa C é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.